Eu quero cumprimentá-las com a doce, perfeita, suave, maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa paz que nos renova, né? Porque quando nós chegamos aqui, a gente pode estar cansada, vem às vezes de uma exaustão física, mas quando nós chegamos na presença do Senhor, começamos a louvar o Senhor, a paz que entra no nosso coração e que nós começamos a usufruir dessa paz, nós descansamos na presença do Senhor. Não tem melhor lugar para descansar do que na presença do Senhor. Alegria estar aqui, porque quando a gente olha aqui tantas figuras de dupla jornada, e muito mais do que isso nós sabemos, mas numa segunda-feira, iniciando a semana de trabalho, está lotada a igreja. Então, mesmo com a dupla jornada, cada mulher encontra tempo para priorizar o que é importante para a sua vida. Amém. Deus os abençoe. Alegria poder estar aqui nessa noite e ver vocês aqui. Então, eu quero chamar aqui meu esposo. Porque não tem coisa melhor para a gente repousar o nosso coração em Deus, de entender o que é o amor, né? Família, o que move a família, o oxigênio que traz vida à família é o amor. Sem amor a gente murcha cada dia. Sem amor falta vitalidade. Sem amor falta motivação para a vida. Sem amor, a gente nem compreende o que é o amor de Deus. É preciso abrir o coração. Porque todo mundo pode falhar no amor, mas tem um que não falha. Deus é amor. E Ele nos ensinou a amar. Então, Celso vai agora louvar a Deus, como muita gente aqui já sabe. Como muita gente já sabe, ele é um poeta inspirado, que compõe músicas lindas. E esse cântico ele fez para mim, mas eu vou partilhar com vocês hoje. Um olhar, um amor, uma canção. Número 8. Quero saudá-los com a perene graça de nosso Deus e o sútil amor de Jesus esteja em cada coração. Louvado seja Deus. Oi. Pensando bem, eu já nem sei o que seria então de mim sem este amor que é tão imenso, o amor que eu sinto por você desde o momento em que eu te vi. Meus olhos se uniram aos teus, meu coração bateu mais forte, movido pelo amor de Deus. E então senti, naquele instante, que um grande amor em mim iluminando meu caminho pelo sublime amor de Deus. Nada melhor, pensando bem, há uma razão para eu sentir tanta emoção. Eu sou feliz bem junto a ti, por isto eu fiz esta canção. Desde o momento em que eu te vi, meus olhos se uniram aos
bateu mais forte, movido pelo amor de Deus. E então senti, naquele instante, que um grande amor em mim nasceu, iluminando meu caminho pelo sublime amor de Deus. Nada melhor do que convidar Deus e permitir que Ele fique no nosso meio. Pega um elo da minha corrente, um elo da dela e nos entrelaça. Isso é bom, maravilhoso. Essa é a virtude do amor de Deus. Desde o momento em que eu te vi, meus olhos se uniram aos teus, meu coração bateu mais forte, movido pelo amor de Deus. E então senti, naquele instante, que um grande amor em mim nasceu, iluminando meu caminho pelo sublime amor de Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. 46 anos que ele canta para mim, gente. Nós temos 42 anos de casados, fazemos esse ano, e 46 de namoro, noivado e casamento. Então, é uma trajetória que ele me inspira, né, com o seu amor, com o seu cântico. Mas esse é um tema muito importante. Mulher em dupla jornada, porque estamos falando de uma realidade nossa. Não temos como fugir. Não adianta a gente ter uma utopia que a gente não trabalha muito. Trabalha, todo mundo sabe disso. Faz parte da condição feminina. Mas quando nós pensamos em dupla jornada, o que vem à mente da gente, além de todos esses desenhos que já vimos aqui, qual é a primeira e qual é a segunda jornada? Se é dupla, entendemos que são duas, né? Qual é a primeira e qual é a segunda jornada? À primeira vista, nós poderíamos pensar, bem, a dupla jornada é que tem uma carga horária maior, onde tem mais tempo. E aí, quando você olha, você pensa assim, é o trabalho, não é? Quantas horas você trabalha por dia? Geralmente, 8 horas, não é isso? Alguns privilegiados trabalham menos. Outros trabalham mais. Do trajeto da casa até o trabalho, o emprego, horário de almoço e horário de retorno, daí umas 10 horas. Não é verdade? O que sobra? Pega a média, 8 horas, multiplica por 5, né? 5 dias da semana, quem trabalha 5, ou 6, quem trabalha 6, né? Ou pega e tira as horas do dia e vê quanto é que sobra para todos os outros papéis. Todos. Papel conjugal. Quantas são casadas aqui? Ó, a maioria. Papel familiar. Conjugal é todo o tempo que nós destinamos ao cônjuge. Exclusivamente. Ao cônjuge. Que é o tempo que se alimenta o relacionamento, que fortalece o relacionamento. Papel familiar. Todo o tempo destinado à família. Filhos. E aí entra também aquele tempo que você tem algum contato com a família de origem,
Esse tempo todo que a gente está vinculado à família. Mas tem também o papel profissional. E papel profissional tem o papel daquele que é oficial, aquele que você é remunerado, que te ajuda, né, que é aquele regular. Mas também tem o extra. Porque às vezes você trabalha na empresa, mas você é tesoureira da igreja, secretária, síndica do prédio, mais o quê? Pega mais um monte de outras funções, e aí esse é o extra. É trabalho também, entra na vida profissional, porque às vezes você é convocada a atuar nesses papéis, porque tem uma profissão que te habilita para isso. Mas também tem o papel social. Todo mundo aqui tem amigos? Tem, né? Aí você vai no aniversário, no casamento, no enterro, né? Tudo isso está relacionado ao círculo de amigos que a gente tem. Mas também tem o papel recreacional. Dá para a gente viver sem fazer um exercício físico? Sem caminhar? Se bem que em casa a gente já faz um monte de exercício físico, né? Mas a gente também tem que exercitar, tem que cuidar. Então, estão vendo quantos papéis? E agora eu vou falar, é claro que tem mais do que isso, né? Pelo menos uns 8 papéis. Mas eu vou falar de um papel que é essencial. Cada um desses papéis, se a gente abrir mão, tem consequência. Mas tem um papel espiritual. Todo o tempo que nós destinamos para alimentar o nosso espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Essa é a nossa vida. Então, na verdade, quando nós paramos para pensar e refletir sobre esta questão, nós entendemos que o propósito, o sentido e o significado para a vida da mulher, e eu estou falando para a vida de todos, mas especialmente hoje, mulher de dupla jornada, nos aponta para essa função tão especial que cada mulher atua na vida, que ela é chamada e que aqui deveria ser sua primeira jornada. Família. Família. Nunca vivemos um tempo onde estamos precisando tanto compreender o significado de família. É só nós olharmos à nossa volta para ver quanto o arsenal do inferno está direcionado contra a família, para a gente entender a importância da família. Vocês acham que o inimigo vai atacar da forma que está atacando família se ela não tivesse um lugar especial para Deus? Não. Não. Se família não fosse importante, se família não fosse especial no projeto de Deus, aliás, todos os projetos de Deus na história foram realizados sempre tendo como cenário básico a família, desde o princípio. Então, nós estamos vendo todos os ataques hoje contra a família, para destruir a família, para destruir os princípios da família, os valores da família, para desestruturar a família. Por quê? Porque família é a representação do reino de Deus aqui na terra. Vou repetir. Família é a representação do reino de Deus aqui na terra. Amém? Você não sai da sua casa para chegar aqui neste lugar, para celebrar a Deus, para adorar a Deus, para receber a palavra, para se transformar em igreja. Você já sai de casa como igreja, porque templo somos nós. Igreja somos nós. Aqui é o lugar que nós nos reunimos comunitariamente para adorarmos, celebrarmos a Deus, termos comunhão uns com os outros, estarmos juntos, recebemos oração, sermos fortalecidos no Senhor. Mas antes de Deus constituir a igreja visível, como nós nos reunimos hoje, Ele constituiu a família, para que a família pudesse ser uma igreja. Então, família começou desde o princípio de todas as coisas. Família está presente em toda a Bíblia.
No último livro do Velho Testamento, no último capítulo, no último versículo, Deus fecha dizendo o seguinte: e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Último capítulo, último versículo. Deus fecha a história do Velho Testamento falando de família. E como é que ele começa do Novo? O que está escrito nas primeiras linhas do primeiro capítulo de Mateus, que inicia esse Novo Testamento, esse novo tempo? Começa como? Genealogia de Jesus, família. Família. E quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar as famílias presentes. E quando olhamos lá o Apocalipse, fechando a história bíblica, lá no capítulo 22 diz: o Espírito e a noiva. Noiva de quê? Casamento, família. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida, apontando para o casamento que acontecerá nos últimos momentos da etapa da Igreja de Cristo aqui na terra. Família. Então a família é muito importante. Mas a estratégia de Satanás é minar as nossas forças, destruir os valores da família, para que a família se enfraqueça. E ele tem, ao longo da história, feito um efetivo trabalho para descaracterizar as funções da família. Quando Deus criou a mulher, criou com um propósito específico, de ser uma ajudadora idônea, isto é, moralmente capaz, alguém que pudesse estar ajudando ali o marido na constituição da família, fundando a próxima geração, sendo a transmissora dos valores e princípios de Deus na cultura e nas gerações. Então, é um papel muito especial. Aliás, eu costumo brincar que se o homem não precisasse de ajuda, Deus não teria feito a mulher. É ou não é? Então, Deus é sábio. Precisa, né, dessa ajuda, né? Então, como a vida é regida por prioridades e não por demandas, vamos entender um pouquinho dessa dimensão do universo feminino nesse nosso mundo pós-moderno, onde as mulheres têm ocupado as suas vidas com tantas demandas e muitas vezes não percebemos que todas essas demandas que vêm para a nossa vida pode estar nos levando a tirar o foco das prioridades eternas, as prioridades que Deus estabeleceu para nós. Portanto, quando Deus nos escolheu como mulher, né? Um dia, cada um de nós fomos geradas no ventre de uma mãe. Desde o princípio, Deus nos escolheu antes mesmo da concepção com um propósito. Deus nos escolheu para nós nascermos como mulher. Olha o que diz, abra sua Bíblia, no Salmo 139, um salmo bem conhecido nosso. Lá no versículo 13, diz o seguinte: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe.
E Ele nos escolheu para nós chegarmos aqui nesse mundo. Ele escolheu a nossa feminilidade. Ele escolheu como nós iríamos nascer. Ele nos escolheu lá no seu coração, no seu desejo. Nascemos como mulher por uma escolha de Deus para a nossa história. Então nascemos pelo desejo de Deus, em sua voz de autoridade. Antes que houvesse um só dia da nossa vida, Deus determinou a nossa existência. Aleluia. Nascemos do sexo feminino. Mas a feminilidade, ela é uma transmissão e uma construção que se faz na família, na identificação com a mãe e na afirmação da nossa identidade, que é feita pelo pai. Agora, olhem todos os ataques que a família tem sofrido ao longo da história. Eu fiz uma questão que deu o título do livro que escrevi, que é Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? O que a família tem se transformado hoje? A família que foi criada por Deus para ser um lugar de refúgio, para ser promotora da saúde, para abrigar, acolher, gerar um ser humano, prepará-lo para a vida, tem se transformado muitas vezes naquela que é a produtora da doença, das feridas da alma, onde as mais profundas feridas acontecem. E eu questiono isso aqui a partir de anos e anos escutando pessoas, ouvindo as dores, as angústias, o adoecimento da alma, a solidão, as perdas, as adversidades da vida. Cada vez que se escuta uma pessoa e que vamos percorrer o caminho da dor, o cenário que chegamos é sempre o mesmo para cada um de nós. Família. Sempre. E ao ouvir essas histórias, eu comecei a pensar sobre essa questão. E Deus foi me conduzindo por esse caminho, já há muitos anos que eu venho estudando sobre esse assunto, até surgir esse livro, que fala da nossa subjetividade, que é um livro até interessante para quem trabalha com aconselhamento, quem tem suas questões, fala do desafio da feminilidade, do declínio da função paterna, das doenças psicossomáticas na família, família como produtora do adoecimento, da família como uma história de amor, as funções familiares, ir à dor oculta da alma, que eu falei aqui há muitos anos atrás, não sei se vocês lembram, a falência dos rituais familiares. Então tem muitos assuntos. Vocês não vão encontrar aqui aquela listinha 10 passos para uma vida feliz. Não vão, né? Porque todos os passos para uma vida feliz estão aqui, ó. Mas é uma análise sobre as questões familiares e as questões do adoecimento da alma e os recursos que Deus tem para a cura, né? Então, além do livro que eu trouxe, que foi lançado há 1 ano e meio atrás, eu trouxe algumas mensagens também, DVDs, tem os CDs de Celso, que tem as músicas românticas, e tem um kit com 4 CDs que se chama Família, uma história de amor, resolvendo o passado para edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. Mas é só um capítulo do livro, né? Então, esse é o material condizente com o que eu estou falando hoje. E é na nossa família de origem que nós aprendemos o desempenho das habilidades femininas que nós vamos desempenhar na família. Então, eu fiquei olhando aqui, enquanto estava ali sentada na hora do louvor, né? Tem uma mulher aqui, isso aqui é um telefone, não é? É, daqueles antigos, mas é um telefone, né? Que ela está com a criança pendurada, está com outro no colo, e está com o telefone aqui, ali já está mexendo a panela. Todas nós sabemos o que é isso. Não é? Quem tem filhos sabe. Os diversos papéis que uma mulher executa na sua vida. As diversas demandas.
de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a mulher é multidisciplinar. Ela foi aprendendo essas habilidades ao longo da sua vida. E essas habilidades nós recebemos na família. Nós vamos aprendendo sobre os papéis de esposa, mãe, dona de casa, professora, orientadora e mais alguns papéis que as necessidades familiares impõem. Então, todos nós. E é preciso compreender o significado e o sentido do que é ser mulher nesse tempo de tanta confusão de identidade. Nós vivemos um tempo de tanta confusão de identidade. Aliás, a gente está vivendo um tempo onde o mundo é feminino. É ou não é? Nós estamos vivendo num mundo feminino. Todo mundo está assustado. As perguntas que vêm, meu Deus, esse mundo é feminino. Por que tanto homossexualismo? Por que tanto do feminino no mundo de hoje? Por quê? Muito feminino é sinal de pouco masculino. Uma das estratégias do adversário, desde o princípio de todas as coisas, é enfraquecer a função masculina e criar um menosprezo à função masculina. Todos nós já ouvimos isso. Quantas vezes nós ouvimos mulheres que dizem assim, eu não preciso de homem? É ou não é? Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Eu não preciso de homem. Para quê? Eu trabalho, me sustento, quero homem para quê? O dia que eu quiser um filho, eu vou lá num banco e lá vou conseguir uma doação. O que é isso? Isso é uma estratégia maligna para enfraquecer a figura masculina que Deus outorgou a autoridade para representá-lo no lar, na família. Quando o inimigo consegue tirar um homem, ele trabalha nas falhas, quando ele consegue tirar uma autoridade, um homem de dentro de um lar, ele está ali deixando um lugar vazio, onde ele quer roubar para implantar o sentimento de orfandade, o vazio de orfandade, para que ele possa roubar a identidade. É claro que a gente teria muitas coisas para percorrer hoje aqui, só para falar de roubo de identidade, de descaracterização da família, de inversão de papéis, do que está acontecendo com a mulher hoje, nesse mundo feminino. E também o trabalho de Satanás de descaracterizar o homem. Na própria cultura a gente está vendo isso. Eu costumo brincar que é de Tarzan a Homer Simpson. Né? O que foi acontecendo, né? Tarzan era o forte, corajoso, protetor da floresta, defensor, né? E quem é Homer Simpson? Quem gosta de desenho animado aqui sabe muito bem, né? Um banana que compete com os filhos, né? Que está ali quem tem autoridade na casa dele. A mulher. A mulher tem autoridade. Aí, será que isso é apenas um desenho animado para a gente rir, gente? Não. Não, é a estratégia. Isso vai impregnando no inconsciente. E as pessoas vão achando tudo normal. E nós estamos vendo isso. Que não somente a mulher é mulher para um homem, mas ela também é mãe. Como aquela que carrega no seu ventre a próxima geração. Mas ela também é um ser humano com uma sublime missão. A mulher tem uma missão especial que Deus a colocou. Tanto que Deus fala em Efésios, no capítulo 5, fala primeiro para a mulher, e vós, mulheres, estejam debaixo da missão de seu marido. Vocês já observaram que nesse capítulo 5, que fala sobre as funções, é claro que também é um estudo à parte, só submissão, né? Que fala sobre as funções da família. No versículo 31, está o deixará o homem o pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Mas no 32 está escrito: grande é esse mistério. E eu digo em relação a Cristo e a igreja, que mistério é esse que há nessa unidade familiar que Deus quer que haja entre marido e mulher ali na família e Cristo e a igreja. Então nós só vamos compreender esta unidade que Jesus orou por nós na oração sacerdotal em João 17, quando ele diz: Pai, faze-os um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a gente entender o que significa família no propósito de Deus. Mas quem é a mulher de hoje? Esta compreensão é necessária e é urgente para todos nós, porque eu creio que nunca vivemos um tempo com tantas mulheres ansiosas, agitadas, angustiadas, lidando com o estresse, com a depressão. A depressão é o mal que irá mais ceifar vidas nessa década que nós estamos, até o ano 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde. O mal que mais irá matar, perdendo apenas para as cardiopatias e para o câncer. Mas todas as vezes que vamos percorrer a história de alguém que está com adoecimento dessa natureza, nós vamos encontrar lá dores nunca tratadas, nunca faladas, que estão lá deixando o corpo vulnerável para o adoecimento. É este mundo. Além do que a tristeza adoece o coração. Então, depressão, solidão, as chamadas doenças da alma, síndrome de pânico e todas essas outras doenças, todos os transtornos, as doenças psicossomáticas, sintomas depositados no corpo que falam das dores e angústias da alma. Quantas vezes uma mulher se endureceu tanto na vida que ela só se permite fragilizar pela via da dor. E aí, quando a dor vem, ela para, e aí ela vai na linguagem da dor. Devido às demandas da sobrevivência e esses diversos papéis assumidos, o que aconteceu com a mulher? Foi se endurecendo, tornando-se rígidas, muitas vezes sem ternura, sem afetividade, nervosas, briguentas, autoritárias, falando aos gritos, sem tempo para vivenciar a si mesmo, seus cônjuges, seu cônjuge e seus filhos. É assim que está acontecendo. O trabalho tem sido, na maioria das vezes, uma excelente forma de busca de reconhecimento que serve para mascarar e tamponar esses vazios que nós não queremos nos confrontar. Mas mais do que nunca, a mulher precisa ter sabedoria para administrar todos esses conflitos nesse mundo regido pela tecnologia, o mundo da pressa, o mundo da agitação, o mundo de relacionamentos descartáveis, que exige sempre mais e que pouco tempo disponibiliza para o desempenho das funções prioritárias da vida. Eu tenho falado, já falei em diversas palestras, que eu penso que esse tempo que nós estamos vivendo hoje se parece muito com aquele tempo que o povo hebreu viveu no Egito. Capítulo 5 de Êxodo descreve esse tempo. Moisés chegou para Faraó com o sonho de liberdade que o Senhor tinha colocado no seu coração e disse: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. Faraó, que na Bíblia é símbolo do inimigo, ele chamou o capataz e disse: esse povo está ocioso. Aumente o serviço dele. Não lhes dê palha. Deixe que eles mesmos vão buscar a palha. Mas em nada diminua o trabalho deles. Então, a ordem foi: aumente o serviço deles. Aumente o serviço delas. Essas mulheres estão ociosas. Elas estão pensando em liberdade. Aumente o trabalho delas. E diz o texto que o povo hebreu começou a correr pelos arredores do Egito,
pegando restolho em lugar de palha. Eu entendo que palha são os recursos necessários para o trabalho, porque o trabalho deles era fazer tijolos. Eles precisavam da palha. A palha era essencial para o trabalho deles. Agora, o que vem a ser restolho? Todos nós trabalhamos, precisamos de competências, precisamos de habilidades para trabalhar, precisamos saber um monte de coisa. Então, eu considero que isso é o recurso necessário. Mas o que é restolho no tempo de hoje? Eu creio que é todo o tempo que nós gastamos com coisas que não agregam valor para a nossa vida. Por exemplo, redes sociais. É bom, né? A gente tem contato com todo mundo, fala com todo mundo, consegue falar com os de longe, afasta os de perto, não é? Tem um monte de utilidade. Mas quanto tempo nós gastamos com redes sociais hoje? Quem é que está inteiro hoje para prestar atenção no outro? Quantas mães não estão inteiras para prestar atenção no seu filho enquanto está dando a comidinha? Eu dou alguns exemplos por aí, você já deve ter visto aí na internet, que é como eu vejo algumas postagens, né? O pessoal postando tanta coisa que parece que tem a mesa aqui, a cadeirinha do bebê ali, e a mãe ali com um pratinho de comida do bebê e do lado o seu iPad, iPhone, mas qualquer outra coisa. Aí ela pega a colherinha, bota na boca do bebê e vai lá e tecla. Hoje eu preparei papinha de galinha com cenoura para o meu filho. Né? Aí tira a foto do prato, né? Aí vai lá e fala, olha como ele está gostando. Bota na boca do bichinho e clique e bota lá. Posta. É ou não é, gente? É verdade. É verdade. O tempo que se gasta, se ninguém está inteiro para nada. Nós estamos dividindo a atenção o tempo todo com um monte de coisa. E esse tempo que nós estamos disponibilizando para tantas coisas, muitas vezes, nós podemos considerar isso como refúgio. Que não agrega nenhum valor para a nossa vida. Restolho. Tempo que se você não utilizar, ele também não vai te fazer falta. Mas que está ali, que a gente está gastando, que a gente está utilizando, e isso está ocupando o nosso tempo de outras atividades que poderíamos estar fazendo, e principalmente das prioridades da vida. Aí o resultado de tudo isso é a angústia, é o sofrimento, porque não se há mais tempo, não se tem mais tempo para reflexão, para o autoconhecimento, para o crescimento interior e principalmente para a relação com Deus. Se nós não conseguimos ter relação com as pessoas mais próximas da nossa vida, se nós não conseguimos estabelecer uma relação com os nossos cônjuges, para quem é solteiro com pais, irmãos que só se veem de passagem, quando chega em casa está cada um numa ilha. E aí o tempo vai passando e as atividades não são feitas. Como é que nós vamos viver esse tempo? A Bíblia diz que a força e a dignidade são os seus vestidos. Está escrito lá em Provérbios 31, versículo 25, quando está falando da mulher virtuosa, sábia e inteligente. Aquela mulher que trabalhava. Ela trabalhava e muito. Ela tinha o governo da sua casa, no sentido da organização da sua casa. Ela não deixava ter necessidades na sua casa. Ela era louvada pelos seus filhos e reconhecida pelo seu marido. E seu marido e seus filhos eram reconhecidos pelas pessoas da cidade, pela mulher que ele tinha. E hoje, nas nossas casas, queridos, quantas vezes hoje nós estamos tomando a forma do mundo e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como conformar com este mundo de sistemas de valores distorcidos e decaídos? A responsabilidade do lar é nossa mesmo. Não tem como se eximir dessa responsabilidade, não tem como delegar. A gente pode muitas vezes ter uma pessoa ajudando na nossa casa, fazendo alguns trabalhos que nós delegamos o trabalho, a atividade. A responsabilidade continua nossa. Quem delega continua sendo responsável final por aquilo que delega. Então, quando nós temos alguém que está nos ajudando, nós temos a responsabilidade pela organização e por olhar as necessidades do lar. E é preciso entender que essas funções, essa organização do lar, é complemento. Porque nós temos os papéis que desempenhamos na nossa vida. Os papéis prioritários, esposa e mãe. Estes são os papéis prioritários. Muitos aqui também já me ouviram falar que é a mãe que inscreve o pai para o filho. E essa inscrição se inicia com a criança ainda no ventre. A mulher, ela antecede o pai na relação com o seu bebê. E o olhar que ela dirige para o seu marido é esse olhar que ela vai transferir a seus filhos, fundando o pai para o filho e legitimando a liderança do pai já na vida do filho. Se uma mulher se calar sobre a paternidade do seu filho, esse filho ficará à deriva da vida buscando um pai. E quando uma mulher não reconhece a estrutura do lar, segundo Deus falou, e ela não reconhece a liderança do seu marido, e ela anula essa liderança, e ela está com um filho no ventre, ou acabou de nascer, ela já está implantando nesse filho um vazio de autoridade, um lugar de autoridade anulado, e ela já está fundando uma geração com uma semeadura de rebelião. Essa é a responsabilidade da mulher. Essa responsabilidade não tem como a gente passar para outro. Não dá para a gente transferir para ninguém, implantar um pai na mente de um filho, o lugar. E é nesse contexto que nós entendemos a importância do conceito de submissão que Deus estabeleceu. Que grande responsabilidade tem uma mulher na construção da identidade de uma criança que se inicia no ventre. Uma mãe que não compreende a importância das funções familiares no propósito de Deus, ela vai deslocar o seu desejo para muitas outras coisas. Lá em Gênesis, quando Deus norteou a saída de Adão e Eva do jardim, Deus fala para cada um ali uma orientação. Deus estabelece entre Satanás e a mulher uma inimizade, porque a estratégia para enganar foi estabelecer uma amizade. Ainda hoje, a estratégia não mudou. Ele continua querendo continuar o projeto de engano que começou lá no Éden, para que cada mulher não reconheça os princípios de Deus na sua vida. E quando fazer amizade com o inimigo, é exatamente aceitar o sistema que ele estabeleceu nesse mundo. Se não compreendermos isto, nós vamos inviabilizar todo o projeto de Deus que somos responsáveis de transmitir para a próxima geração. O que sobra na família? Mas quando uma mulher vai para o casamento sem elaborar suas questões mal resolvidas lá na família de origem e já vai carregando para o casamento um coração ferido, porque já vem lá de uma geração que saiu de casa em rebeldia e resistência à autoridade dos pais, ela também vai fundar uma nova geração
na rebeldia e na resistência à autoridade. Portanto, isso é muito sério. A dupla jornada é muito mais do que apenas organizar o lar, dar conta do lar, ter um lar bonitinho. Aliás, tem algumas casas que parecem vitrine de loja, de tão arrumada, não é? Tão perfeita. E aí, quando os filhos chegam em casa, não pode nem desarrumar nada, né? Porque quando chega, a general chega do trabalho, ela já vai entrando pela casa e já vai olhando. Quem deixou essa toalha molhada aqui? Por que essa bolsa está jogada aqui na cadeira? E vai guardar isso. Não é? Queridos, organização é bom. Mas um dia esses filhos irão crescer. A casa ficará vazia e você terá saudades de uma bolsa fora do lugar, de uma cama desarrumada, porque tem hora para tudo numa casa. Tem hora para arrumar. Não está lá nesse versículo de Provérbios, não, né? Mas tem hora para arrumar e tem hora para desarrumar. Eclesiastes, né? Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Há tempo para o lar ser lar. O lar ser o prefixo da palavra lareira. Lugar onde se aquece do frio. Não frio da atmosfera, quando está muito frio a gente tem que buscar um agasalho. Mas o pior frio é o frio da alma. É o frio da solidão. É uma casa fria, sem calor, sem afeto. Pode estar linda e arrumada, mas às vezes não tem cheirinho de amor. Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa sobre as memórias mais significativas de infância e 95% das memórias significativas tinha cheiro de comida. Chegar em casa e sentir o cheirinho de comida, né? Todos nós já tivemos essa sensação um dia. Mas muitas vezes nos nossos lares, hoje, nem cheiro de comida tem mais. É ou não é? Falta aquele aroma, falta a mesa, falta o Salmo 128, a sua mulher ao redor da mesa. A mesa arrumada, bonita, né? Para receber. Tem gente que só arruma a mesa quando vem visita. Gente, casa, mesa, isso é lar, isso é lareira, isso é refúgio, isso é calor, isso é amor. Casa precisa disso. A gente pode correr o dia inteiro, você pode acordar cedo, botar o café na mesa, ir trabalhar, botar filho para a escola, não é? Ir trabalhar, chegar em casa, correr para botar a roupa na máquina, ir lá preparar o lanchinho da noite, a comidinha. Mas tudo isso, e depois ainda tomar um banho, preparar a mesa, jantar junto, ou fazer o lanche juntos, vir para a igreja, tudo isso que nós fazemos nessa nossa trajetória do dia a dia, se não tiver amor e alegria, não tem nenhum valor. Porque a marca do que vai ficar na vida dos nossos filhos não é a cama arrumada, não é tudo bonitinho dentro de casa, mas é o afeto, a forma que um se relaciona com o outro, o carinho, a atenção. Quantas mulheres são tão estressadas que na hora de ensinar um filho a estudar com ele, grita tanto que a criança bloqueia e não consegue nem aprender. E que vai chorando dormir. Quantas crianças hoje, quantos filhos hoje não tem um beijo de boa noite, não tem um pai e uma mãe que fica lá com ele para orar, para dar o calor da sua presença, da segurança. Aí estamos vivendo num tempo de crianças que estão hiperativas, que têm transtorno de déficit de atenção, que não conseguem dormir direito porque tem terror noturno, pesadelos à noite, porque estamos vivendo um mundo de insegurança dentro dos lares. Então, mais do que nunca, Deus nos faz uma santa convocação para nós retornarmos para a família.
colocar os nossos olhos naquilo que é prioridade. Porque às vezes não cabe mais nada na nossa vida. Ah, mas eu vou deixar meu trabalho? Não. Se você precisa trabalhar, se isso é recurso para a sua casa, ok, mas organize. Cuidado com o restolho. Cuidado com o restolho. Cuidado com aquilo que não agrega valor. Para pensar sobre as prioridades. Porque o mundo espiritual é regido por prioridades. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E são maus mesmo. São maus mesmo. Todos nós precisamos lidar com essa compreensão de que os dias são maus. Todos os dias o inimigo está aí roubando, saqueando famílias. Quantas pessoas hoje já perderam tantas pessoas de dentro de casa, que quando chega em casa, tem a tristeza, a dor. Por quê? Porque o tempo passou. O tempo que passou não volta mais. A oportunidade que temos é aqui e agora. A Bíblia diz, tudo que te vier à mão para fazer, faz-o muito bem. Então, a gente tem que desempenhar bem no nosso trabalho. A gente tem que cumprir o nosso propósito. Mas que adianta? Você se dedica tanto ao trabalho e quando chega em casa não tem mais nenhuma energia interna para poder dedicar para a família. E aí um dia você toma a surpresa de chegar no trabalho e alguém te falar assim, olha, passe no departamento pessoal. E quando você chega lá, tem uma demissão te esperando. E aí você pensa, o que eu fiz de errado? Sempre fui dedicada a essa empresa? Por fatores externos, por tantos outros fatores, isso acontece todos os dias. Aí toda aquela dedicação não chega no momento. É uma quebra, é uma decepção. Agora, do seu papel de mãe, de esposa, ninguém vai te demitir. Você mesmo se demite. Quantos estão se demitindo desse papel? Mas a responsabilidade continua. Nós somos responsáveis pelas funções que nós assumimos e não demos conta. Quando você tem roupas para lavar, se você não consegue lavar na segunda, você divide. Lava na terça, lava um pouco na quarta, pega no final de semana. Ou outra atividade, vou fazer uma faxina na casa, tá? Vou fazer tal dia, vou fazer por partes. Isso você divide. Agora, a formação de um filho, não. Formação de um filho, você não divide. Formar um filho para a vida, nutrir de afeto, de aceitação, de amor, educar, ensinando-lhe crenças e valores, disciplinar, dando os limites que o protegerão durante as fases do seu percurso existencial, construir memoriais e rituais familiares, fazendo do ambiente familiar um lugar de acolhimento, um lugar de amor, um lugar de refúgio, para que cada filho possa fazer a transmissão para a geração seguinte e, além de tudo isso, implantar os princípios de Deus para que ele possa sedimentar a sua vida em bases sólidas, para que ele possa fincar os alicerces da próxima geração, fazendo a semeadura que irá gerar uma colheita de bênçãos. Essa é a nossa responsabilidade e essa não tem como delegar. Escola é só parceira. A escola é parceira na construção dos valores. Igreja é parceira. Família é a responsável principal. E é na família que Deus pedirá conta. Deus não vai pedir conta dos professores nas escolas. Deus não irá pedir conta dos pastores na igreja.
que não conseguiram dar conta dos filhos dos irmãos, porque já chegaram na igreja indisciplinados, sem limites, sem respeitar a autoridade, que quando um diácono chama a atenção, ele olha para a cara do diácono e diz: você não é meu pai? Por quê? Porque não aprenderam princípios. Princípio da honra prepara um filho para a liberdade emocional, para que ele seja bem-sucedido durante a sua vida. Princípio da responsabilidade prepara um filho para relacionamentos adultos e maduros, quando ele chegar à fase adulta. Então, princípio se aprende na família. Se nós não implantamos esses princípios, vai ficar na selvageria, vai ficar na barbárie, vai ficar no caos que nós estamos vendo, porque os restos da família vão para o social. É o social que vai parar aquilo que sobra da família onde não houve a lei. Porque quando não tem lei no privado, esses filhos vão entrar na violência e buscar a lei no público. É a lei do público que para. Então, o trabalho em casa é bom, a organização tem que ser feita, mas tem uma prioridade, que essa não pode faltar. Tem uma prioridade. É aquela que nós vamos prestar conta diante de Deus. Olha o que diz Provérbios 14, 26 e 27. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Queridos, quando nós tememos o Senhor, que nós compreendemos que nós estamos aqui só de passagem. Se estamos aqui só de passagem, para que tanta bagagem? Não é verdade? Tantas coisas boas que nós buscamos conhecimento, buscamos recursos, tudo isso é bom. Mas a pergunta que Jesus faz para nós é a mesma que fez para Marta. Marta, Marta, por que andas inquieta por tão poucas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte que nunca será tirada de cada uma de nós? Aquilo que nós nos alimentamos aqui na palavra de Deus e que aprendemos a temer e a reverenciar o Senhor. E a partir desses princípios de Deus, nós vamos vivendo a vida do lar com equilíbrio, com dupla jornada, com tripla jornada, organizando a nossa vida por prioridades, sabendo que temos que remir o tempo, isto é, nós temos que dar essa liberdade para que as prioridades sejam as de Deus e não nossas, aproveitar as oportunidades, o tempo que nós temos, a nossa família, em cada etapa nós temos uma oportunidade de fazer algo que vai mudar a história da próxima geração. Portanto, Salmo 78, quero fechar com esse salmo, a partir do versículo 3, diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os encobriremos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Transmissão, queridos. Essa é a nossa responsabilidade.
quando nós cumprimos o propósito de Deus, quando cada trabalho de casa, nós compreendemos a importância e eles não se tornam pesados para nós, porque nós olhamos com leveza para eles, nós sabemos quais são as prioridades, o tempo que nós temos, que é tão pouco que sobra, ele passa a ser de qualidade. Tempo de qualidade é quando nós podemos olhar o outro, ver a necessidade do outro, reconhecer o tempo de sentar para escutar. Quantas vezes você está ocupada, tem a casa toda para limpar, e você olha para um filho e ele quer falar com você. Pare e fale. Pode ser que, se você perder esse momento, um dia, quando você quiser escutá-lo, ele não quererá mais parar para falar. Essa é a verdade. Deus nos convoca a assumirmos o nosso lugar, levantarmos a nossa cabeça e encontrarmos em Deus forças para caminhar. Porque o estresse, o esgotamento que muitas vezes nós entramos é por não entendermos as prioridades. É preciso trabalhar, é preciso organizar a casa, mas tem prioridades que são eternas. Tudo isso passa, mas a formação de um filho, a estrutura de uma família, um casamento, aponta para o reino dos céus. Essa responsabilidade é nossa e ninguém pode nos tirar. Mas muitas vezes o vazio, vamos ficar em pé? O vazio da vida produz angústias, adoecimentos, estresse, sofrimentos. E quando o sofrimento vem, quando o corpo começa a falar do que está no coração, quando o corpo começa a gritar da dor que está na alma, só tem uma solução. Aquilo que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a sobrecarga que você tem levado? O que tem angustiado seu coração? Quantas vezes, na hora que você bota a cabeça no travesseiro e você pensa: meu Deus, corri tanto hoje, tanta correria nesse dia, o que sobrou agora de alegria na minha alma? O que sobrou? Qual foi o abraço que dei? Qual foi o sorriso que dei? Qual foi a palavra amiga? Qual foi o aconchego? Minha casa é um lugar de refúgio? Ou minha casa tem sido um campo de batalha? Se você está precisando de vir aquele que pega as nossas cargas, pode sair do seu lugar que eu quero orar com você. Quem sabe o seu corpo tem sofrido os efeitos disso. As fibromialgias, as depressões, tantas dores que estão aí, adoecendo o corpo, porque é a alma que está ferida. Se você precisa, vem para frente e fala: Deus, eu estou cansada. Me ajude, Senhor, a administrar meu tempo, a estabelecer as minhas prioridades, a valorizar aquilo que o Senhor valoriza, a estar aos teus pés, Senhor. Não quero mais carregar esses fardos. Deus conhece sua história, Deus conhece seus dias, Deus conhece a sua casa. Quantas carências, quanta solidão que tem tirado o seu sono e que às vezes para dormir precisa de remédio para dormir, porque a cabeça não desliga. A cabeça não desliga. Ah, descansa no Senhor. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Há um repouso para nós no Senhor. É nele que nós precisamos repousar. De dizer: Senhor, eu não dou conta disso. Não dou conta de tudo. Senhor, me ajuda a parar e falar: nessa hora que eu não estou dando conta disso,
O que é mais importante que eu tenho que fazer? Faça a sua lista de prioridades e trabalhe por prioridades. Trabalhe por prioridades. Se precisar no momento parar para dar atenção, dê. Para escutar o cônjuge, para perceber o semblante que está denunciando alguma coisa. Quantas vezes a gente fala assim, gente, por que eu não vi isso? Por que eu não vi que o meu marido estava assim? Por que eu não vi que o meu filho estava assim? Onde foi que eu errei? Por que perdi meu casamento? Quantas vezes eu escuto mulheres lá no consultório que elas falam, Ilma, eu contribuí para esse casamento ter acabado. É claro que só vai reconhecer depois de um tempo, né? Não percebeu a necessidade do outro. Estava tão voltado para coisas externas que não percebeu a fome de amor dentro da própria casa. Deus é amor. E nós só vamos entender isso quando nós começarmos a amar o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, o próximo. Qual é o próximo que está mais próximo? Como a si mesmo. Mas se você não está amando a você mesmo, como você vai reconhecer o amor ao outro? E sabe como que a gente se abastece de amor? Na presença do Senhor. Só Ele enche o nosso coração de amor. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração e diga para o Senhor as suas necessidades. Fala com o Senhor. Chama o Senhor de Pai. Quem sabe você teve um pai que falhou e saiu da sua casa com o coração ferido e casou e não consegue reconhecer a autoridade do seu marido, vive insegura porque acha que ele vai fazer a mesma coisa que seu pai fez e vem nessa angústia toda. Chama Deus de Pai. Deus é nosso Pai. Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa dor e Ele vai nos ajudar a caminhar. Pai, Paizinho querido, como é bom poder te chamar de Pai em momentos que precisamos tanto de um colo, de um acolhimento, de um abraço. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é Pai e nos ama como filhos. Senhor, nós queremos sentir neste momento o Teu acolhimento. Senhor, passa o bálsamo em cada coração. Ah, Deus, recolhe todo o fardo que está sendo depositado aos Teus pés nesta hora. Todo fardo de dor, de angústia, de amargura. Todo fardo de falta de perdão. Todo fardo de insegurança. Todo fardo de estresse. De ansiedade. Tudo isso que tem adoecido a alma e o corpo e o espírito, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Toma cada uma aqui agora nas Tuas mãos, Senhor. E acolhe, meu Deus, e acolhe. E dá leveza ao coração. E tira toda angústia. Ah, Senhor, só o Senhor sabe as áreas mais profundas que precisam de cura, Pai. Por isso, Pai, neste momento, em nome de Jesus, passa o bálsamo e acolhe cada vida, para que cada mulher possa se levantar daqui hoje, desse momento, sair desse templo com uma decisão, uma nova decisão, de estabelecer prioridades, de entender o que é importante, de saber quais são os Teus propósitos na vida delas, Pai, para que elas possam, Senhor, caminhar. Senhor, não adianta tentar fazer tudo, Senhor, tem que fazer aquilo que é mais importante, e organizando e buscando no Senhor a paz interior para conduzir todos os papéis que estão presentes nessa dupla jornada, Pai. Ampara cada mulher com a Tua força, Pai, porque no Senhor nós somos fortalecidos e podemos caminhar, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Deus os abençoe. Que esta seja uma segunda-feira de início de semana de muitas bênçãos na sua vida. Que amanhã você pare na sua casa, pare por um momento, olhe a sua casa com um novo olhar. Olhe a sua família com um novo olhar. Abrace cada um que está lá e reúnam para agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem dado de vocês estarem juntos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, já estamos encerrando. E eu queria desafiar, eu gostaria de desafiar a você, mulher, a você, moça, você que nos assiste pela internet. Uma palavra desta, ela é tão intensa e tão profunda que a gente às vezes fica pensando, por que o tempo passa tão rápido? Por que a gente não teria um tempo para a gente dividir em grupos de 3 ou 4 e cada uma compartilhar as suas dores, as suas tristezas, e uma ministrar a outra, e chorarmos juntas, as irmãs chorarem juntas com suas dores, e uma curar a outra. Às vezes a gente tem mal um tempo para receber uma oração, e graças a Deus por esse tempo. Mas o grande desafio é você não deixar esta palavra passar. O grande desafio é você sair daqui com algumas propostas para pensar, para refletir, para redefinir a sua caminhada como mulher, esposa, companheira, mulher de casa, do lar, e mulher que tem outras, muitas demandas. Deus te chama para refletir. Quem é desta igreja tem uma grande oportunidade na campanha da família que estamos fazendo, com a leitura de um capítulo de Provérbios todo dia. Você já está sendo chamado para orar em família todos os dias. E é um grande momento para você refletir. Se você não é desta igreja, você pode tirar, quem sabe, uma manhã, uma tardezinha, um final de noite, para você refletir a respeito desta palavra e fazer algumas propostas sérias para mudar a sua história. Deus quer uma nova geração diferente. E vai depender de você, de mim, de nós, que somos desta geração. Quem serão nossos futuros homens e mulheres que vai dirigir a sociedade, a igreja, o povo que vai ver Jesus?